Obrigado. Senhores, coloquem a apreciação dos senhores a suspensão da sessão por 10 minutos da tribuna para que a senhora Carolina Mourão, presidente da Confederação Brasília de Proteção Animal, possa fazer uso. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Tribuna livre, portanto, 10 minutos para a senhora Carolina Mourão. Olá, boa tarde, bom dia ainda, né, a todos os vereadores, vossas excelências, a população de Goiânia. Eu sou Carolina Mourão, presidente da Confederação Brasileira de Proteção Animal, e venho hoje aqui trazer a vossas excelências dados técnicos que provam que a questão do urso Robinho não é meramente de maus tratos aos animais, porque até não trata-se disso. O animal Robinho até que é muito bem tratado em Goiânia. A questão aqui é, tecnicamente, o calor, a temperatura que aqui ele se submete. A espécie dele não permite que ele passe pelo calor que existe em Goiânia. Eu sou piauiense, fui responsável pela transferência da ursa marcha do Piauí para Joanópolis, que é o santuário aonde se pretende levar o urso Robinho. Antes de mais nada, eu digo que eu não vou fazer uma defesa do urso Robinho sem antes fazer uma defesa da sociedade de Goiânia e da saúde pública, a garantia sanitária da população, que ignora, não sabe o risco sanitário que ela corre ao visitar o zoológico de Goiânia, como em todos os zoológicos. O que a gente tem são dados técnicos de um estudo feito dentro do Zoológico de Brasília, assinado pelo biólogo-chefe de mamíferos, senhor Felipe Reis, o qual traz 25 zoonoses gravíssimas, sem tratamento humano, que são colecionados nesses zoológicos, assim como os animais são colecionados a título de bilheteria, porque a lei de zoológicos ainda traz o tema colecionismo, que o juiz da Vara de Meio Ambiente de Brasília disse que é inconstitucional. A lei de zoológicos do Brasil é inconstitucional e ignora a necessidade biológica desses animais como seres vivos, tratando-os como objetos de coleção. Diante disso, eu gostaria que rapidamente pudessem prestar atenção nas doenças que foram identificadas no zoológico de Goiânia, dentro do estudo que foi feito em Brasília, no zoológico da capital do Brasil, assinado pela UNB, Universidade de Brasília. O coronavírus é uma zoonose, a gente não pode esquecer disso. O coronavírus é uma zoonose e ele está presente dentro dos zoológicos. E não é a única, não tem cura. E não é a única doença que não tem cura que a gente está exposto no zoológico de Goiânia. Pode passar, por favor. Nós sabemos que 75% das doenças humanas tratadas no SUS, cujo prejuízo é de toda a sociedade, vem das zoonoses. E os zoológicos são o maior foco de zoonose que alguém pode encontrar e o último lugar para você levar a sua família e os vulneráveis que você ama e que estão saudáveis para uma visita inocente. Leishmaniose visceral, causado pelo mosquito palha, que está presente em todo o aviário do zoológico de Goiânia, assim como no zoológico de Brasília e de todos os zoológicos do Brasil. O estudo não fala só do trânsito de animais doentes entre estados e da permanência dessas doenças nos zoológicos onde não há um tratamento sanitário para isso. Essas doenças são de trânsito internacional. A lei dos zoológicos e o trânsito desses animais são um verdadeiro flanco de entrada de doenças no Brasil, de doenças gravíssimas. Se a gente pretende conter alguma doença, alguma zoonose nesse país, se a gente pretende ser referência sanitária e mudar de um país de terceiro mundo para um país de transição, de desenvolvimento, a gente tem que primeiro resolver essa questão de base. Os zoológicos de Brasília, o zoológico de Goiânia, os zoológicos do Brasil, os zoológicos do mundo são o maior vetor de doenças entre países. E nós não podemos ignorar que o de Goiânia foi classificado como, nominalmente, um dos mais graves do Brasil. Leishmaniose visceral, mosquito palha, o mesmo que transmite a leishmaniose cutânea. Gravíssimos. A gente tem um centro de zoonoses que mata cães por causa da leishmaniose,
E uma grande contradição ao abrir para o público o maior centro de leishmaniose na cidade de Goiânia, que é o zoológico. Então, que contradição é essa entre matar cães para controlar uma leishmaniose, quando, na verdade, a OMS diz que matar não resolve, porque a progressão de nascimento desses animais é geométrica e só a castração resolve. Enquanto isso, a gente abre os zoológicos para as crianças e para os idosos, com todas essas doenças que são fabricadas lá dentro. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma doença que é um parasita que come o cérebro dos seres humanos, tá? São a amebiose, que vem da ameba, tá? Elas estão presentes nos zoológicos de Goiânia, em todos os mamíferos. Outro detalhe, não se pode falar em conservação quando você tem amostras de animais doentes. Não se conserva geneticamente amostra de animal doente. Todos os animais do zoológico, se pedir um PCR, estão doentes. Não servem para conservação. Pode passar. Doença de Chagas. Não se fala em doença de Chagas de tão comum que ela é, e não tem cura, e o impacto orçamentário no SUS é gigantesco em relação à doença de Chagas. O que a gente tem que fazer é entrar no fluxo do orçamento. O que a gente está fazendo é o contrário, tentando diminuir gastos enquanto promove gastos de doenças abrindo zoológicos. Próximo. Esse é um verme do coração, tá? É também uma situação que não tem cura. Veja, parece um macarrão saindo do coração. São vermes. Tudo isso você pega no zoológico. Uma criança pega numa grade, depois põe a mão na boca, senta na grama. É o suficiente. Um macaco espirra, você pega uma herpes B que não tem cura. Próximo. Essa aqui é uma doença que apodrece as extremidades do corpo, tá? Entre tantas outras. Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar que isso não é uma falácia, uma conversa de bons tratos ou maus tratos. Nosso tema aqui é sanitário, tuberculose. Se qualquer animal desse espirrar, tossir numa grade perto de uma pessoa, a pessoa pode contrair uma coisa chamada tuberculose, né? E são diversos tipos de tuberculose, todas de dificílimo ou nenhum tratamento. Próxima. Então, a imagem dos zoológicos é sempre a imagem do acolhimento da família. A gente precisa vencer isso. É o maior buraco de doenças que a gente pode ter na cidade de Goiânia. E é importante que Vossas Excelências saibam, para encerrar, que a responsabilidade do vereador, uma vez que tem conhecimento dos dados científicos que a gente trouxe, é de dar o encaminhamento ao Ministério Público e estar a favor da própria sociedade, ao invés de se colocar a favor de um animal que vai ser melhor tratado aonde vai ser transferido, oferecendo menos risco, estando também doente, à sociedade de Goiânia. Então, o que se faz é um bem ao transferi-lo, diminuindo o risco aqui na cidade e melhorando a vida desse animal que precisa de temperatura mais baixa, sim, para sobreviver. Precisamos evoluir nessa história. Fica a cargo de Vossas Excelências decidir se apoia a permanência do animal aqui, aumentando a gravidade das doenças e o risco para a sociedade de Goiânia, ou se vocês vão decidir pela decisão correta, a transferência desse animal pelo bem da sociedade, pelo bem do animal e por uma agenda positiva que vai de encontro ao interesse sanitário e ao orçamento de Goiânia. Obrigada. Eu peço à senhora Carolina Mourão que permaneça na tribuna por alguns instantes. Vereador Zander, em seguida a vereadora doutora Cristina vai fazer uma parte. Pois não. Por gentileza, vereador Zander. Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer o vereador Clécio Alves, que prontamente atendeu o nosso pedido, liberando a tribuna livre de forma especial, até porque nós estamos num momento de pandemia, onde nós temos vários protocolos, e agradecer do fundo do meu coração a Vossa Excelência por ter feito essa liberação. Agradecer a Carolina, que é a presidente aí nacional da defesa, da Confederação Nacional de Defesa dos Animais. Agradecer ao esposo dela, o Wilson, né, me procuraram através da nossa luta aqui em prol da causa animal. E eu posso te garantir, Carolina, que essa casa, ela é parceira das causas. Eu, particularmente, tenho tido grandes êxitos em tudo que nós trazemos aqui em prol da defesa animal. Então, é uma honra e é muito bom a gente ter dados técnicos. Ontem eu fiz uma fala nessa tribuna, onde
Vossa Senhoria está ocupando nesse momento, dizendo que a Câmara de Goiânia é a única do Brasil que tem esse expediente da tribuna livre, onde uma pessoa para usar a tribuna não precisa ganhar uma eleição. Nossa gratidão como sociedade, então, é uma evolução. Eu fico muito feliz e não tenha dúvida, vai haver uma grande cruzada na próxima semana aqui em Goiânia, né? A sociedade entende que esse animal tem sim que ir para um local onde ele possa ter uma condição de vida melhor, e também nós entendemos, toda a sociedade, e aí a senhora diz com muita propriedade, porque quando nós trazemos um animal de fora, vereador Clécio, nós não trazemos só o corpo e o físico e a vida daquele animal, nós trazemos junto com ele muitas patologias que nós não temos aqui no nosso país. Exatamente. Muitos vírus que nós não temos e não nos adequamos aqui nesse país. Se nós testarmos hoje todos os felinos lá do nosso zoológico, eles vão dar o coronavírus. Perfeito. Se fizer o teste em todos. Então, lá, para encerrar isso... Para concluir, a senhora pode ficar um pouquinho e outros vereadores vão indagar. Eu quero só parabenizar, agradecer e dizer à Confederação e todos os ativistas que eu sou a favor da saída do Robinho para o santuário, para que ele possa ter, sim, uma vida mais digna. Muito obrigada, parabéns ao deputado, a todos os deputados envolvidos, aos vereadores, a toda a sociedade.